Fala galera, Felipe igual da Fegar aqui. Hoje eu vou mostrar para vocês e ensinar um pouco como comprar uma máquina de vidro correta para o seu carro. As máquinas de vidro elas possuem diversos modelos, diversas versões, lado, se é elétrica, se é manual, se é com motor, se é sem motor, para que tipo de motor que é. E hoje eu vou falar sobre essas diferenças e mostrar o que você deve observar para que na hora que seja comprada ela venha corretamente para você e não tenha nenhuma dor de cabeça ou problema de devolução ou qualquer outra coisa com relação à incompatibilidade. Aqui na Fegar a gente trabalha com a maior fabricante de máquinas de vidro aqui do Brasil. A marca é a Ziniwell. E hoje eu vou começar mostrando para vocês com relação às máquinas de vidro manuais e como elas podem se diferenciar e como você vai comprar ela corretamente. Antes de tudo, existe sempre uma coisa muito importante, que é o lado que você vai comprar. A gente fez um outro vídeo explicando com relação ao que é o lado direito e o que é o lado esquerdo. Eu vou deixar o link desse vídeo que eu acabei de falar, ou anexado em algum canto ou aqui na descrição. Dá uma olhada que a gente vai explicar direitinho. Mas, só para relembrar rapidamente, lado esquerdo é o lado do motorista e lado direito é o lado do passageiro. Sempre vai ser assim. Muito importante também lembrar que existem carros 4 portas e 2 portas. E sim, as máquinas de vidros dianteiras são diferentes. Por quê? Porque normalmente um carro 2 portas tem uma porta mais alongada, uma porta maior. O que faz com que as máquinas de vidro para essas portas, para esses veículos de 2 portas, sejam maiores. Então, em muitos dos casos, quando você tem um veículo 4 portas, a máquina do veículo 2 portas não vai servir para você. Então, tem que se atentar muito a esse detalhe. Esse é o primeiro exemplo e o mais simples de todos. Uma máquina de vidro manual. Normalmente, ela não tem muito segredo. Ela possui os cabos, os pontos de fixação, a placa de arraste, com a haste dela, e o que vai te diferenciar em muitos dos casos é o pino, onde você vai encaixar a manivela. Esse comprimento aqui é o que vai diferenciar para você ter a certeza de que está comprando a máquina correta para você. Mas normalmente isso varia com o ano da aplicação do veículo. Então o mais importante é você prestar atenção no ano do seu veículo. Mas de qualquer forma, nos nossos anúncios e em muitos sites você vai encontrar o tamanho desse pino. Então vale a pena você olhar e comparar, ver se é o mesmo com o seu carro. Agora que já falamos de máquinas manuais, diferentes portas e lado do veículo, a gente vai entrar nas máquinas elétricas. Máquinas elétricas, elas podem vir com ou sem motor. E as máquinas elétricas podem ter motores diferentes. Na verdade, não é que podem ter, elas têm motores diferentes. Dependendo do veículo, dependendo se veio da fábrica ou se foi instalado inclusive numa concessionária, mesmo não tendo sido feito fora dela, pode ser que venha com um motor que não seja original, e mostrar para vocês como identificar para comprar a correta para o seu carro. Pode ser complicado de entender, mas na verdade é fácil. Máquina elétrica, com motor, sem motor. Então assim, você repara aqui, se você olhar no anúncio, você vai ver que às vezes ela vem com o motor e às vezes ela vem sem o motor. Mas as duas são elétricas, não tem diferença nenhuma. Falando em máquinas sem motor, você tem que prestar atenção na estria ou dentes que a gente chama, que é o quê? É aquela engrenagem que vem no motor e vai dar encaixe com a engrenagem da máquina de vidro elétrica para poder fazer funcionar direitinho. Eu tô com uma de um modelo e outra de um modelo aqui. Nesse exemplo aqui, se você olhar, ela possui 8 dentes, que normalmente a gente chama de motor Mabuchi. Então essa é uma máquina de vidro elétrica sem motor para motor Mabuchi de 8 dentes. Então você tem que se atentar a contar quantos dentes vem na que está no seu carro para ver se a do anúncio é a mesma compatível para você. Pode ser que o carro do mesmo ano, do mesmo modelo, mesma marca, enfim, todas as especificações iguais, possa vir com o motor original ou com o motor Mabuchi. Lembra daquilo que eu falei no começo do vídeo? Às vezes você compra um carro na concessionária e de fábrica ele vem sem o motor elétrico, ele vem com o motor manual, mas você pede a opção de elétrico. O que acontece? A própria concessionária vai chamar um instalador próprio que vai normalmente utilizar uma máquina de vidro da Ziniwell para motor Mabuchi e o seu carro vai sair de fábrica com motor Mabuchi. E na sua cabeça, por ter comprado um carro de primeira mão saindo da concessionária, você pode acreditar sem ver que era uma máquina de motor elétrico para motor original. Mas não, pode ser que tenha essa inversão
na hora da instalação. Então é muito importante, antes de você comprar, você realmente tirar o forro da sua porta, tirar a máquina e ver quantos dentes possui a engrenagem do seu motor. Essa máquina aqui já é um exemplo de um motor original com 32 dentes ou 32 estrias. Você pode se referenciar de qualquer maneira, um nome é mais técnico e o outro é mais popular. Então, se você pegar e comparar uma com a outra, você vai ver que são bem diferentes os encaixes. Então essa é a graça de comprar uma máquina de vidro elétrica. Se atente a essas engrenagens. Porque se você comprar uma máquina e o seu motor, no caso, for uma bucha de 8 dentes, ele não vai dar encaixe aqui. Isso não significa que a máquina não é compatível com o seu carro, porque todos os outros pontos de fixação podem dar certo, mas o motor não vai encaixar. Então você tem que prestar muita atenção em qual motor é o que tem no seu carro. Eu tô com um motor aqui que inclusive é diferente. Nesse caso, ele possui uma engrenagem que parece com a do Mabuchi, mas ele tem 10 dentes. Esse é um motor de caminhão. Existem muitos modelos. Pode ser que no seu carro, inclusive, seja um motor diferente. Eu não vou mostrar todos os motores aqui, porque seria um vídeo muito longo e não faz muito sentido. Mas eu quero dar essa ideia principal para você, que importa muito você saber se essa engrenagem vai dar match com a engrenagem da máquina de vidro. Esse é o mais importante. Bom, em resumo, eu falei quase tudo sobre máquinas de vidro. Eu vou dar uma pincelada aqui sobre as especificações dos motores elétricos. Como eu falei, importantíssimo prestar atenção na engrenagem, se ela tem 8, 10, 32 dentes ou se também é um motor Carto, que normalmente é aquele motor oblongo que vem com outro formato aqui. Existe também este outro modelo. Outro ponto importante é você saber se o seu motor é 24 ou 12 volts. E para finalizar, o motor também tem lado. Ou o motor é lado esquerdo, lado do motorista, ou o motor do lado direito. Mas existe um outro fator, a máquina de vidro que usa com o motor invertido. Ou seja, é uma máquina de vidro para a porta do lado esquerdo, mas que usa um motor do lado direito. É um pouco complexo, os casos são raros, é uma exceção, mas também vale a pena mencionar aqui para você ter essa noção e fazer a pergunta para o vendedor na hora que for comprar para você. Bom, falei sobre máquinas de vidro, a gente vende elas aqui, se tiver interesse vem falar com a gente, elas são de ótima qualidade, a gente vai dar um melhor serviço para você. Se você gostou desse vídeo, compartilha, dá um like, compartilha principalmente com outras pessoas que precisam comprar, com outros vendedores, com outros mecânicos, eletricistas, enfim, qualquer pessoa que possa ter um contato com esse tipo de produto. Fegara, sua peça primeiro aqui.